Bom dia, meninos. Professor Cristiano, de Sociologia. Vamos abordar hoje um tema do nosso novo módulo, onde nós iremos falar sobre ideologias políticas do século XIX. Dentre elas, nós iremos destacar o liberalismo, o socialismo, o anarquismo, o nacionalismo. Mas, antes de tudo, a gente tem que falar sobre o processo de desenvolvimento do pensamento do século XIX. Quando a gente fala dos chamados períodos tradicionais da história, estamos falando ali da pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea, onde cada período desse tem uma ideologia política. Obviamente, a ideologia política da pré-história ela não se configura, mas quando a gente trabalha nas questões das primeiras formações sociais, obviamente entendemos que os processos de desenvolvimento e dominação de classes eles foram se estruturando. Mas, para abreviar, né, o assunto em direção àquilo que realmente nos interessa, que é o desenvolvimento do pensamento do século XIX. Né? O desenvolvimento do pensamento do século XIX ele é aquele que já se fundamenta com o liberalismo. Né? E esse liberalismo que vem entrar no seu processo de crise na década de 30. Então, falar em desenvolvimento de ideologias, ou seja, processos ideológicos dentro do conceito de comportamento, é a gente entender a relação que esse homem tem com a sobrevivência, né? O modo cujo qual ele se organiza politicamente, culturalmente, em direção ao desenvolvimento da economia. Então, quando a gente fala de processos econômicos, principalmente de pensamento, nós temos que voltar na ideia do liberalismo político e econômico, que é uma característica da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, dentro do conceito marxista, esse homem foi impulsionado a um processo de expansão marítima comercial diante de uma crise gerada pela Baixa Idade Média, peste negra, guerra e fome. Então, a solução encontrada era desenvolver novos mecanismos políticos e econômicos para sanar esses problemas, principalmente relacionado à baixa produtividade, à carência e escassez de mão de obra, né? Terras improdutivas, e o foco principal era a busca constante por metais preciosos. O homem medieval, para tentar solucionar o problema da crise da Baixa Idade Média, ele vai primeiro empreender uma mudança de comportamento que é o distanciamento do rei com a igreja e a aproximação desse mesmo rei com a burguesia, desenvolvendo uma nova forma de pensamento político e econômico, que era o mercantilismo. A origem de um capitalismo mais pomposo, mais vigoroso, que era a compra e venda de mercadorias. Né? Diante disso, nós temos aí o início desse processo do capital, que é o capitalismo mercantilista. Esse capitalismo mercantilista era aquele capitalismo do protecionismo alfandegário, das relações econômicas entre o rei e a burguesia, onde o rei controlava amplamente a burguesia em todas as questões econômicas. Esse mercantilismo, esse capitalismo mercantilista, ele vai perdurar desde o processo da expansão marítima comercial até 1929. Então, nós estamos falando aí, né, do século XIV ao século XX. Né? Ou seja, o processo de expansão marítima comercial, do século XV ao século XX. Então, são 5 séculos de desenvolvimento, né, do capitalismo mercantilista até ele se estruturar dentro do conceito do capitalismo liberal pós-revolução industrial. Então, nós temos aí o capitalismo mercantilista, que é o capitalismo do protecionismo alfandegário, balanço comercial favorável, metalismo, né, incentivo à produção, incentivo ao aumento da densidade demográfica. Tudo isso são características do capitalismo mercantilista, que é aquele capitalismo das grandes navegações. Esse capitalismo ele vai se solidificar com a Revolução Industrial, né, transitando entre o capitalismo mercantilista para o capitalismo liberal. E esse liberalismo ele vem justamente com a limitação do poder do rei na Europa, né, que era o liberalismo político, que era o liberalismo econômico, tão buscado e objetivado pela burguesia naquele período da chamada Revolução Francesa. Revolução Francesa, né, que ocorre ali em 1789, que representou o fim, a queda do antigo regime e a ascensão da burguesia ao poder político. Ali ela começa a transformar a ideia do capitalismo mercantilista para um capitalismo liberal.
para o liberalismo político, né? Porque Max Weber ele defende essa questão, né, da Revolução Francesa, ele defende esse avanço da burguesia sobre o poder político monárquico, por ele acreditar, né, que esse poder foi o principal responsável pela queda, né, do despotismo esclarecido dos reis daquele momento. Então, o liberalismo ele significa o avanço da burguesia sobre as questões políticas e econômicas. Vamos ao conceito, ó. Doutrina política e econômica e sistema doutrinário que se caracteriza pela sua atitude de abertura e tolerância de vários níveis. Então, é uma tolerância política, uma tolerância econômica, uma tolerância cultural. A burguesia estava ali naquele momento questionando o autoritarismo despótico do rei nas questões políticas, econômicas e culturais. E é essa mesma burguesia que futuramente vai utilizar desse mesmo poder despótico, mas de outra forma, através de um capitalismo muito mais dominador, muito mais controlador das ações humanas, né, do que o rei. Então surgiu na época o iluminismo contra o espírito absolutista. Parte do conceito de que o conhecimento da razão humana e o direito à ação e realização própria, livre e sem limites, liberté, igualité, fraternité. Essa burguesia ela vai empreender cada vez mais essa ideia de um liberalismo de pensamento, um liberalismo político, um liberalismo ideológico, um liberalismo econômico, né? Principalmente com a chamada Revolução Puritana, Revolução Gloriosa, na Inglaterra, que vão criar o parlamento que vai limitar o poder do rei e vai abrir uma vasta avenida para que a burguesia pudesse solidificar o seu poder. Obviamente, ela já vai se ancorando e dominando as estruturas econômicas lá no processo da Baixa Idade Média, quando ela vai se apropriando das terras da nobreza que estava endividada com essa mesma burguesia, não tinha como pagar e dava terras a essa burguesia, como forma de pagamento. Essa burguesia promoveu uma política chamada política do cercamento, onde ela vai cercar as propriedades, expulsar os camponeses e substituir a produção de gêneros agrícolas de subsistência por plantação de algodão ou criação de ovelhas. Para quê? Para fomentar a indústria têxtil que já estava em franco desenvolvimento. Exigia não só liberdade de pensamento, mas também liberdade política e econômica. Na sua origem, o liberalismo não era só partidário das liberdades individuais, mas também da dos povos, não sendo estranho aos movimentos de libertação nacional surgidos durante o século XIX na Europa e na América Latina. Então nós percebemos aí que o liberalismo ele foi uma forma que a burguesia encontrou, né, de limitar o poder do rei, de fazer com que esse rei entrasse dentro desse processo, né, de controle econômico da burguesia. Ou seja, o liberalismo, de certo modo, ele veio para destituir as decisões verticais do rei e tentar demonstrar ao mundo uma nova possibilidade de economia, política e cultura que não fosse ancorada no despotismo e no autoritarismo dos reis, certo? Esse mesmo liberalismo ele vai entrar em crise, obviamente. Ele entra em crise em 1929, né? A crise do liberalismo, o crash da Bolsa de Nova York. E ali nós vamos ver a falência do conceito ideológico do liberalismo e o início de uma nova corrente filosófica de pensamento econômico e político de John Maynard Keynes, que é o keynesianismo, que, na verdade, é um Estado interventor, né, que promove o que nós caracterizamos como welfare state, o Estado de bem-estar social, onde esse Estado vai assistir, né, a comunidade, a sociedade, através de investimentos sociais. Porém, esse Estado ele vai entrar em crise. E essa crise ela vai empurrar a sociedade liberal, né, antes liberal, agora keynesiana, a um processo chamado neoliberalismo. Que aí o neoliberalismo ele já difere do conceito ideológico do liberalismo, por ele estar ancorado principalmente no consenso de Washington, né, e logo em seguida na ideia, né, de privatizações, terceirizações, né, e de controle dos empréstimos feitos pelos bancos internacionais aos países cujos quais pediram socorro. Então, o liberalismo ele é um ponto, né, de destruição de todo o poder monárquico, de ascensão da burguesia, mas representa também a crise dessa mesma burguesia em 1929 e o ressurgimento dela na década de 60 com as políticas neoliberais
do Consenso de Washington. Obrigado, meninos. Tenham um bom dia e até a próxima aula.